Opa! E aí, Davizão? Tudo bom, amigo? Como é que você tá? Pessoal, tudo jóia? Boa noite. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no perfil. Vou pedir para que ela entre, esperando ela entrar, e ela vai fazer as apresentações. Mas hoje o alvo específico é para falar de um tema bem recorrente na população mundial, especificamente no público feminino, que é uma condição que acomete as mulheres. Então, estamos aqui para falar da síndrome dos ovários policísticos, uma condição bem comum, mais comum do que a gente imagina. E trouxe uma pessoa que tem bastante convivência, então ela tem uma página onde ela compartilha ali algumas informações bem relevantes a respeito, tem uma interação muito boa. E eu achei super interessante trazer ela aqui hoje para a gente estar falando um pouquinho sobre ela. Então, Nath, quando quiser fazer o convite, estou no seu aguardo. Oi, Oi, Nath, tudo jóia? Boa noite. boa noite. Tudo em paz? Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo. Por Maravilha. Por aqui tudo em paz também. Nath, se apresenta aí para o pessoal, conversa um pouquinho com eles, fala um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz. Uma coisa que confunde bastante as pessoas é que elas acham que eu sou médica, porque eu tenho esse perfil há bastante tempo, né? Desde 2013, quando eu fui Uhum, diagnosticada. Mas eu sou arquiteta, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, não sou endócrina, não sou nada. Eu sou adora de síndrome do ovário policístico, que resolveu falar sobre isso, porque quando eu fui diagnosticada também, eu fiquei muito perdida. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia nada, na verdade. E eu uhum. não quero que ninguém nunca mais passe pelo mesmo que eu passei. Certo. Maravilha, Nath. E no meio desse caminho aí, parece que você encontrou muita informação, muita gente com dúvida também, provavelmente uma condição bem parecida com a sua. Foi juntando, foi Sim. montando esse perfil e tem Uhum. bastante movimentação, inclusive, certo? Sim, sim, sim. Certo. Recebe muita É, é, dúvida aí da galera? nossa, muita, muita. Às vezes, assim, até eu já tive que pedir várias vezes para as pessoas não me mandarem resultado de exame, porque eu não sei ver. Uhum. Coisas assim, né? Já recebi fotos de né, mucos cervicais. Ai, tu pode ver para mim o que está acontecendo? Desculpa, mas cheguem no consultório, né, que possam conversar com o médico, que não seja aquela coisa, tu vai tratar com anticoncepcional, é isso pro resto da vida, a gente se vê quando tu quiser voltar aqui. Quando tu quiser engravidar, tu volta no Uhum. meu consultório. Não, eu só quero dar essa orientação de que existe um leque de opções e que não é Certo. só um médico que trata, são vários que podem se juntar para Uhum. fazer essa equipe de tratamento, né? Que é tudo muito importante para a SOP. Tanto endócrino, gineco, quanto nutricionista são extremamente importantes. E eu acredito até que o psicólogo, né, ajude também. Então, dar esse norte para as pessoas também. Uhum. E tem um educador físico aí no meio disso também. Sim, E essa sim. questão, ela é bem importante porque a SOP, de fato, ela não é uma condição linear, por exemplo, onde todas as pacientes têm a mesma condição, têm as mesmas características. Ela é bem heterogênea, cada pessoa apresenta sinais e sintomas diferentes, ela apresenta condições totalmente variadas, inclusive existem vários tipos de SOP, a pessoa acha que existe só síndrome do ovário policístico. Temos tipo convencional, não convencional, mais androgênico, mais relacionado à resistência à insulina. E cada um deles, sim, certamente isso exige um olhar diferente e passa muito pelo acompanhamento multifatorial, acompanhamento multiprofissional, na verdade,
onde a gente precisa ter esse olhar integrado, sim, de fato. Nath, Sim. excelente. Eu sei que a gente fez um roteirinho, Tá mas no falhando meio um do caminho a pouco. gente puxa para outros caminhos. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem? Será que é a minha É, conexão? tá falhando um pouco, não sei se É? eu também, não sei se é a minha internet, talvez. Ah, pessoal, tá. Eu vou só trocar aqui então do Wi-Fi para o 4G, tá? Vai dar uma Ok. travadinha aí. Voltamos. Estão me ouvindo? Agora, sim, sim. Boa, boa. Agora, Perfeito. Nath, vale a pena você verificar sua conexão também. Você está no 4G, está no Wi-Fi? deixa eu ver até. O 4G nessas horas ele é mais fidedigno, viu? É, eu tô no 4G. Tô no 4G. Boa. Então, vamos lá. O que eu acho importante, Nath, a gente falar de forma um pouquinho rápida até, fazer uma introduçãozinha sobre a doença. Explicar o que que é, o que que acontece, o que que está envolvido, quais são os mecanismos de ação que geram essa condição. Por quê? Eu vejo com Uhum. muita frequência dois casos bem distintos dentro do consultório. Inclusive, eu sou aqui de Brasília, faço atendimento, e é um nicho específico onde acabou que, por coincidência da vida, por alguns fatores, eu me identifiquei muito com esse público. E quando bate aqui na porta do consultório, tem dois casos. Alguém que já se informou muito sobre a doença, sabe, correr atrás, mas assim, nem sempre essas informações estão corretas, mas ela tem informação. Ela correu, ela pesquisou, ela foi em perfis, em blogs, tem canais que falam muito sobre a doença, então ela tem certa informação. E também tem o outro lado, que é o da pessoa que ela não sabe nada. Ela teve o diagnóstico médico, e só que ela não sabe nada. SOP e nada para ela, assim, é praticamente a mesma coisa, então ela está bem carente de informação. Então, de forma resumida, vamos tentar explicar o que é a SOP, ou Síndrome dos Ovários Policísticos. Ela é uma desordem endócrina, ou seja, tem um cunho hormonal envolvido, um cunho metabólico. É uma desordem, é a mais comum, na verdade, nas mulheres. Então, cerca de 6% das mulheres no mundo são acometidas por essa desordem. Então, é uma incidência alta, inclusive, mas que ainda está Assustadoramente alto. assustadoramente alta e que carece ainda de informações. O que essa síndrome dos ovários policísticos ela pode causar ou quais são as características dela? Para que o médico faça o diagnóstico, ela precisa apresentar 2 de 3 sintomas. Quais seriam esses sintomas de acordo com os critérios de Roterdã, que são os mais estabelecidos ou mais concretos na literatura até o dia de hoje? Primeiro, ela tem que ter uma disfunção ovariana, que é o mais comum, inclusive, é bem clássico isso. O que seria a disfunção ovariana? O desaparecimento ou total ou parcial, momentâneo, do ciclo menstrual. Então, o período menstrual some, desaparece. Inclusive, tem casos, eu já atendi casos, estava atendendo aqui agora, antes de entrar na live, uma moça, uma mulher, que estava há um ano sem menstruar. Então, assim, o quadro da SOP, ele é bem incisivo, ele tem uma participação bem grande para determinar como que vai ser esse período menstrual, na verdade, no surgimento, no desenvolvimento, na saúde desse ciclo menstrual. Segunda característica, é uma característica de fato, ter ou não ter os policistos no ovário. Então, o segundo Uhum. critério para diagnóstico médico é que ela tenha lá aqueles microcistos nos ovários. Terceiro ponto é ter, através de exame laboratorial ou uma avaliação clínica, um perfil mais androgênico estabelecido. O que seria esse perfil androgênico? Androgênico, hormônios androgênicos ou androgênios são hormônios classicamente mais masculinos, então os homens têm esses hormônios mais circulantes. E quando a mulher começa a apresentar alterações nesses hormônios, ela começa também a desenvolver algumas dessas características. Por exemplo, crescimento de barba, pelo aqui nas extremidades mesmo, nas extremidades como o braço, começa a crescer também um pouquinho ali embaixo do umbigo,
Ou seja, locais onde geralmente a mulher não tem crescimento de pelo, ela começa a Uhum. apresentar justamente por ter uma semelhança com o perfil androgênico masculino. Inclusive, uma das características é o acúmulo de tecido adiposo na região central do corpo, então o abdômen. A gente consegue encontrar ali visualmente, de forma bem fácil, esse depósito acentuado. Ou seja, ela precisa ter duas dessas três características, onde de fato tem uma confusão aí. Por quê? Ela pode apresentar o hiperandrogenismo, ela pode ter uma disfunção ovariana e já ser diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos, sem de fato ter o ovário policístico. Ter ovário policístico é Sim, uma coisa, síndrome dos ovários policísticos é outra. A gente tem que bem associar diferente. sempre síndrome com um conjunto de sinais e sintomas. Então, uma síndrome nunca é só uma coisa isolada, nunca é pontualmente só o ovário policístico, por exemplo. Então, é uma das primeiras confusões da doença, síndrome e ovário de fato. E muitas vezes esse diagnóstico aconteceu quando a moça era bem novinha, tinha ali 12, 13 anos, já teve a menarca e acabou sendo diagnosticado só por ter os microcistos ali nos ovários e ela acha que tem a Uhum. condição realmente de portador. Aí já começa a primeira bagunça, né, Nath? Você já viu alguma Sim, coisa chegando aí parecida para você? sim, nossa, muito, muito, assim, até pessoa com cisto, no caso, né, não microcistos, mas de cisto mesmo no ovário. Ah, eu tenho um cisto Uhum, de 30 centímetros e eu fui diagnosticado com SOP. Tá, vamos, vamos pensar uhum, um pouquinho, vamos relaxar, respira fundo, vamos ver o que que tá acontecendo, né? Ou então, assim, sumiram os meus cistos, eu não tenho mais SOP também, porque certo. é muito comum não apresentar os cistos também, né? Então, Uhum, é totalmente muita comum. confusão. É, É, a gente entende que é um pouquinho complicado para a população que, assim, de fato, não tem obrigação de estar a parte dos critérios de diagnóstico. A gente sim, entende isso, mas como profissional de saúde, como pessoas ligadas à informação, como você, a gente pode passar, a gente precisa tentar esclarecer isso um pouquinho mais. E aí sim. vem a seguinte pergunta: como que se estabelece essa doença? O que está envolvido aí no mecanismo? Pessoal, nós não temos um mecanismo definido, concreto. Ainda existem algumas lacunas a serem preenchidas na ciência através disso, mas o que a gente tem é uma boa hipótese de alguns fatores de base envolvidos aí nessa doença. Um dos principais é o fator da resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que a gente produz endogenamente, o nosso corpo produz, principalmente em resposta à alimentação. Então, assim que eu me alimento, eu tenho uma resposta desse hormônio, eu tenho uma liberação desse hormônio, vai lá na minha célula, se liga no receptor dele e vai fazer com que o porteirozinho da célula, que capta a glicose, faça a captação da glicose. Essa é a função da insulina. Então, ela se liga e passa a comunicação para a célula. Ó, abre espaço aí para a gente captar a glicose. É basicamente isso. E a gente tem como base justamente uma deficiência nessa comunicação, porque a insulina ela não consegue se ligar ou não se liga da forma correta e não passa a mensagem final que é para abrir o receptor da glicose. Então aí a gente começa a ter um probleminha de comunicação. Ou seja, eu tenho que secretar cada vez mais insulina, eu tenho que gritar cada vez mais alto para gerar aquela resposta de abertura lá do meu receptorzinho de glicose. E por que a gente tem que tirar a glicose do sangue? Porque ela é tóxica. Em níveis altos, elevados, uma hiperglicemia é tóxica. E é por isso que a gente monitora isso através do exame da glicose. Então, por isso que ele é tão importante, esse processo é importante. Mas isso de forma muito resumida, tá, pessoal? Tem muitas outras Sim. funções envolvidas É. aí, através da ação da insulina e da glicose. Bom, onde que ela entra nesse processo? A gente não sabe o que veio primeiro. A resistência à ação da insulina, gerando a SOP, ou a condição gerando uma resistência à insulina. Mas o que a gente sabe é que elas Uhum. estão ali de mãos dadas. Resistência à insulina e síndrome dos ovários policísticos estão ali entrelaçadas, abraçadinhas. E o que acontece? A gente tem hormônios que são secretados pelo hipotálamo. Lá no hipotálamo, essa insulina que está resistente, ou seja, ela não está conseguindo se comunicar direito com o hipotálamo para gerar as reações necessárias para que ele funcione bem, esse hipotálamo se torna resistente à ação da insulina. E o ponto é que o nosso hipotálamo ele é coordenador de um hormôniozinho chamado GNRH, hormônio regulador de gonadotropina.
Ignora o que ele faz, o nome dele, memoriza o que ele faz. Ele é expresso em impulsos. É como se ele estivesse em ondas, vamos colocar assim. Ele é liberado dessa forma, é a forma saudável, equilibrada dele. Só que como ele está resistente à ação da insulina, que tem um papel fundamental, ele desregula a pulsatilidade dele. Então ele começa a circular, a ser liberado em uma frequência não comum, uma frequência anormal para ele. E o ponto é que a liberação desse hormônio, ele faz o controle de outros dois hormônios importantes que são liberados pela hipófise. Hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, que é justamente o que dá a característica, é também o que dá a característica ao período menstrual da mulher. Hormônio folículo, importantíssimo, hormônio luteinizante, fazem funções imprescindíveis, principalmente no período menstrual da mulher. E é bem característico que esse hormônio folicular, ele fica em razões bem baixas. Ele diminui de quantidades e é meio que suprimido pelo hormônio LH. Então, o hormônio folículo estimulante, suprimido por LH, fica numa razão não tão interessante. E, por exemplo, lá na célula ovariana, que precisa disso para fazer a ovulação, não vai ter essa comunicação, justamente por desequilíbrio desse hormônio. Inclusive, a mulher com SOP, ela não tem problemas de reserva ovariana de forma comum. O problema dela é ovular, fazer a ovulação. Sim. E aí que vem um dos problemas, infertilidade. Muito, muito, muito relacionado aos casos de mulheres portadoras de SOP. Beleza, resistência à ação da insulina no hipotálamo. Ela age também em outro local, em vários outros locais. Vamos colocar no fígado, para tentar explicar um pouquinho assim o mecanismo. Nosso fígado, ele produz uma globulina chamada globulina ligadora de hormônios sexuais. Qual que é a função dela? Como o nome diz, se ligar a um hormônio sexual, por exemplo, a testosterona. Então, se eu tenho a minha testosterona ligada a uma globulina, a minha testosterona não tem tanta ação assim no meu corpo. Só que, se meu fígado estiver resistente a essa ação da insulina, que auxilia nesse processo de produção, e as minhas globulinas caem, eu tenho a minha testosterona livre, atuante. Ou seja, ela vai se comunicar muito melhor com os tecidos, com o tecido-alvo. E aí que tá. A gente tem hoje na sociedade essa ideia de que testosterona alta é sempre bom, é sempre algo muito positivo. Não é o caso da SOP. Justamente porque tá aí uma das possíveis explicações para esse perfil androgênico instalado, esse perfil mais masculino. Parece que a mulher ela não tolera tão bem esse excesso de testosterona, isso não repercute em aumento de massa muscular de forma direta, pelo menos nesse caso aqui da SOP, e muito menos em aumento de libido. Não é o comum, aumento de libido, apetite sexual, o que não é comum nas mulheres que são portadoras de SOP. Inclusive... Sim, Sim, pode os falar. maiores relatos é a diminuição dela, né? Total, total. E aí isso fortalece muito a acne, queda de cabelo, calvície, aumento de hormônios relacionados à queda de cabelo. E aí vem uma cascata que, na verdade, é um processo que se autoalimenta, assim, a gente se coloca num ciclo onde resistência à ação da insulina, você não tem saciedade da forma correta, você acaba comendo um pouquinho mais, a gente tem mais liberação de insulina que favorece a resistência a ela mesma no hipotálamo, na hipófise, no fígado, em tecido muscular, em tecido adiposo. Então isso gera um ciclo muito prejudicial às mulheres e elas não conseguem identificar muito bem. Então quando a paciente cai aqui no consultório e ainda não tem muita informação sobre SOP, e a gente vê que o padrão alimentar dela está bem bagunçado, eu fico com pena, assim, porque ela está buscando informações em locais não tão fidedignos assim, e esse é até um ponto que a gente pode discutir. O pessoal te pergunta muito sobre padrão alimentar, tratamento, esse tipo de coisa aí na SOP? Sim, sim. Sim. Até assim, já me pediram para eu mostrar a minha alimentação no dia a dia. Só Uhum. que é aquela coisa, né? É muito, muito de pessoa para pessoa, de sintomas, de tratamento, não é aqueles perfis assim que, hoje eu Uhum. tomei esse é meu café da manhã, esse é meu almoço, essa é minha janta, façam igual a mim, essa é a receita de bolo, vamos todos fazer igual, né? Justo. E muitos mitos também, né? Que é uma coisa que é bem preocupante, assim, de zerar carboidratos, de fazer cetogênica e disso e daquilo. E
cada corpo é um corpo, não, nem todo mundo funciona igual. O que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Então, meu papel aqui dizer para procurar um médico, né? Boa. Uhum. Para consultar, para ver os exames, porque o que funcionou para mim não vai funcionar para fulana, para ciclana. Posso ter 10 pessoas aqui nessa sala com um SOP, nenhuma vai ser igual a mim. Então, Uhum. é esse o meu papel, né? De dar essa instrução. Perfeito. Perfeitamente. E cai naquilo. Exige muita individualidade. Existem diversos tipos de SOP. Geralmente, cada paciente, cada mulher, ela tem um quadro específico. Às vezes ela tem que lidar também com um quadro de ansiedade, de compulsão alimentar, de Sim. alergia, de intolerância alimentar, do intestino que não está não tão funcionante assim. Então, cada Sim, caso é um caso, não vale a pena tentar copiar a dieta da amiga, tentar saber o que a outra está comendo, porque não faz sentido para você. Não é essa a sua realidade, exato. pode ser que isso piore o seu quadro. Pode ser que isso te É, gere outros tipos de problema. exatamente. Então, Eu acho bem prejudicial eu estar fazendo isso, porque, né, uhum, perfeito, excelente. E aí que tá, aonde que entra a nutrição nesse processo todo? Ela entra como um tratamento extremamente importante, assim como as intervenções médicas também. Como que eu, como nutricionista, faço intervenções aqui? Primeiro ponto, tem que zerar carboidrato, tem que fazer cetogênica, tem que fazer jejum, low carb? Não necessariamente. Temos trabalhos que pontuam essas estratégias alimentares? Sim, temos. Mas eu tenho também trabalho com quase 40, 45% da dieta composta por carboidrato. Trabalho feito com mulheres portadoras de SOP, onde elas apresentam uma melhora muito significativa, principalmente nos marcadores glicêmicos, insulina, glicose, os índices ROMA-IR, que são um índice marcador de resistência à ação da insulina. Então, olha só que legal. Olha quantas ferramentas eu tenho para trabalhar com essa mulher, principalmente no ponto dos carboidratos. Então, não existe uma regrinha de bolo. Não tem como falar que nós temos uma solução para todos os casos. Cada uhum, caso vai ser avaliado criteriosamente, de forma muito individual. Segundo sim. ponto, como que a nutrição pode interagir ou qual estratégia nutricional a gente pode utilizar. A gente sabe que a insulina é um fator interessante, importante para a gente avaliar e controlar. Como que a gente faz esse controle? O primeiro ponto é que tem que, quase que obrigatoriamente, essa dieta ela tem que ter uma característica hipocalórica. Então a gente tem que ter um pouquinho menos de caloria, ingerir menos calorias do que a gente gasta ao longo do dia. Isso se chama déficit energético e uma dieta hipocalórica, então um pouquinho mais baixa, para justamente favorecer o déficit energético, ativar vias que são sinalizadoras importantes, principalmente para que a gente responda melhor à ação da insulina. Então, a forma com que a gente vai fazer uma dieta hipocalórica é infinita, é individual. O nutricionista ele tem infinitas Sim, ferramentas para fazer isso, e ele vai descobrir depois com essa mulher qual é a melhor para ela. Então, às vezes, a dieta que foi boa para você não faz o menor sentido para outra pessoa, não se adequa. Então, exatamente. você é arquiteta. Imagine se ela tendo uma médica que está toda semana fazendo plantão, virando noite, não faz o menor sentido ter que comparar os dois casos. Uhum, Segundo ponto, exatamente. depois de saber que a gente precisa fazer, na maioria dos casos, uma restrição calórica, é o controle dos carboidratos. E aí eu vou voltar àquele ponto. Preciso cortar? Preciso zerar? Não. Calma, não é por aí. A gente precisa, de fato, Respira começar a fundo. controlar, escolher melhor as fontes que a gente vai utilizar, principalmente no quesito chamado índice e carga glicêmica. Vamos falar de carga glicêmica, índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade que um carboidrato se transforma em glicose, açúcar, na minha corrente sanguínea. Quanto mais rápido for, quanto maior for esse índice glicêmico, maior vai ser também a minha liberação de insulina, ou a minha resposta à insulina nessa alimentação. Então, esse é um ponto importante. Então, se eu como uma bananinha com mel, eu tenho uma resposta glicêmica. E aí que vem algo muito mais interessante, que é a carga glicêmica. Carga é como se eu avaliasse toda a minha refeição. O índice ele avalia um alimento de forma isolada. A carga ele pega ali, ele olha o arroz, o feijão, o franguinho, os vegetais, faz um cálculo em cima da quantidade total daqueles carboidratos e vê a resposta. Então, às vezes, um alimento que ele tem um índice glicêmico muito alto, quando a gente vai avaliar ele num contexto de alimentação e tudo mais, a carga glicêmica dele é muito baixa. Então, eu já vi pessoas restringindo fruta por medo de índice glicêmico.
restringindo beterraba, se restringindo de tudo por conta do índice Uhum. glicêmico. E por, de novo, não ter tanta informação, e a gente compreende que a população realmente não tem essa obrigação, na verdade até deveria, mas não tem tanto interesse É. nesse tipo de informação, acaba cometendo erro, principalmente por informações incompletas que são disponibilizadas hoje. Então, Sim. quando eu falo de carga glicêmica, eu estou falando de você pegar, vamos pegar o exemplo do pão, que tem um índice glicêmico, vamos colocar elevado. Mas se eu como esse pãozinho com um pouquinho de proteína, com um pouquinho de ovo, um pouquinho de alguma fonte proteica, um queijinho, algo do tipo, eu diminuo a carga glicêmica dessa refeição, eu diminuo o impacto glicêmico dessa refeição. Eu não tenho tanta glicose sendo liberada, eu não tenho uma resposta tão elevada de insulina, e aí eu começo a melhorar já o quadro do meu paciente. Então, o Sim. ponto é, eu não preciso ficar apontando alimentos como vilão, eu não preciso disso. E é só o que a gente faz. Hoje a gente tem muita informação sobre o que a gente precisa retirar. Olha, tira isso da sua alimentação, tira isso, É. tira aquilo. E eu vi que isso daí faz mal, tira. Então todo mundo hoje tira tudo. Mas o que eu vou Uhum. comer? O que eu preciso incluir? O grande É. Barrinha ponto. de cereal. Exato, exato. Assim, deixa de comer uma fruta in natura para comer um alimento industrializado, cheio de açúcar, Uhum. aditivo químico. Uhum. Mas é aquele ponto das informações incompletas. E isso deixa o nutricionista um pouco triste. E até por isso que a gente tem por obrigação fazer isso que a gente está fazendo com você. E o ponto é a inclusão. Nossa população, não só na SOP, precisa incluir mais. Precisa comer mais fruta, vegetal, grão integral, castanha, Sim. cereais, laticínios. Então, a gente para avaliar alguns dados de saúde em geral, a gente vê que nossa população não come o básico. Fruta e Uhum. vegetal, 400 gramas, 2, 3 frutinhas no dia. Se a gente não está comendo isso, o que a gente está comendo? Com certeza a gente está comendo, porque os dados de obesidade que contribuem para a SOP estão só aumentando, por exemplo. Só Alguma aumenta. coisa a gente está comendo, certo? Então tem como função trazer clareza nesse quesito também, tirar esse medo. Procurem um profissional de saúde. Eu não estou falando para procurar minha consulta, procura alguém da sua cidade. Com certeza tem muita gente boa. Siga nutricionistas bons, eles sempre estão entregando material de graça, conteúdo bom mesmo. Sim. Basta você Sim. fazer uma filtragem nesse tipo de conteúdo. É Bom, verdade. ajustei a quantidade calórica, dieta hipocalórica, controlei a fonte desses carboidratos, eu já sei que eu posso comer frutinha, eu já sei que eu posso comer um pouquinho de arroz, já controlei a carga glicêmica. Qual que é um outro ponto muito importante no meio desse caminho todo? Controle da inflamação. Nós temos, por diversos fatores da nossa vida, um quadro que contribuem para um quadro inflamatório. Então, sedentarismo, quantidade hipercalórica da dieta contribui para isso também, doce, alimento ultraprocessado e por aí vai. O ponto é, essa inflamação, ela tem um potencial para deixar o meu tecido corporal, tecido adiposo, principalmente, adiposo e muscular, mais resistente à ação da insulina. Ou seja, se eu tenho um estilo de vida inflamatório, estressado, dormindo mal, ingestão elevada de bebida alcoólica, fumo, não estou controlando muito bem a quantidade de açúcar, tudo isso favorece esse quadro inflamatório, que vai deixar o meu tecido adiposo mais resistente à ação da insulina. Se eu Sim. tenho um tecido que está muito resistente, o meu corpo, por meio de regulação, ele é muito inteligente. Ele vai tentar fazer com que aquela insulina faça a função que ela tem que fazer. Então, ela vai aumentar a produção dela. E não é justamente a hiperinsulinemia que prejudica, que contribui para esse desenvolvimento da SOP? Exatamente. E outro, essa alta elevação, liberação de insulina, contribui para a formação de hormônios andrógenos. Testosterona, por exemplo. Justamente o excesso de testosterona não é aquele que vai gerar mais Uhum. depósito de gordura visceral, que é uma gordura mais inflamatória, e não é esse quadro inflamatório que gera mais insulina, que gera mais testosterona, que gera mais inflamação. Ou seja, a gente chama esse Uhum. mecanismo de bola de neve da SOP. Então, Sim. a mulher ela vai entrando de pouquinho em pouquinho nesse quadro, não percebe quando vê esse quadro já está instalado, essa bola de neve está enorme, e a gente tem como função entrar, tirar ela desse ciclo que está girando e está fazendo esse mal todo para ela. É importante lembrar que a SOP ela tem algumas complicações. É. Favorece
alteração de perfil de colesterol, por exemplo, diminuição de HDL, que é o famoso colesterol bom, aumento de LDL, e não só aumento de LDL, mas um LDL oxidado, que é um LDL prejudicial, por exemplo, à saúde das nossas artérias. Aproxima a mulher de uma diabetes, aproxima ela de um câncer ovariano. Então, assim, esse foi um insight até que a paciente que eu estava atendendo agora. As mulheres, quando recebem o diagnóstico de SOP, acham que está tudo normal. Ah, SOP, você tem SOP. É como se, você esqueceu de beber água hoje. Não é assim, Uhum, uhum. não é? Toma Então, anticoncepcional e tá tudo certo. toma anticoncepcional que resolve. Então, sim, tem complicações envolvidas. Não vou dizer para vocês que a SOP é um quadro tão complicado quanto outros que a gente tem na nossa sociedade. Mas ele é um quadro Uhum. que pode te deixar muito mais próximo de uma síndrome metabólica, de alterações no colesterol, de diabetes, por exemplo, Gordura que no é uma doença fígado terrível, também. esteatose hepática terrível. Então a gente tem que ter cuidado sim. E por mais que essa Travou tudo. Opa, voltei. Travou. É, agora voltou. Então, existe uma diferença muito grande daquilo que é comum e do que é normal. Mulher sentir dor durante o período menstrual todo, vomitar, passar mal, dor terrível, Hum, de ter que ir para o hospital, é comum? É, mas não é normal. Mulher passar 1 ano, 6 meses sem menstruar é comum? Pode ser, mas a gente não pode hum. aceitar isso como normalidade Exatamente. de forma alguma, Exatamente. certo? Nath, o que você tem aí sobre essa condição de como que as mulheres chegam para te perguntar as coisas? Tem um SOP, chegam preocupadas, chegam... Em que estado emocional elas chegam para você? Ah, geralmente assim é como se fosse uma sentença de morte, né? Uhum, Porque é muita falta de informação e o que tem por aí é muito desencontrado ainda, né? uhum, E eu até falei esses dias com uma ginecologista que me segue e ela veio falar, né, do perfil e tal. Eu falei, existem muitos médicos bons que tratam a SOP com a devida seriedade que ela merece, mas parece que eles se escondem, porque eu mesma, até agora não trato com nenhuma medicação, por exemplo, não sei se eu precisaria de alguma uhum. medicação, porque eu não encontrei nenhum médico que me levasse a sério também, no meu caso, né? Então, assim, já cheguei para uma endócrino, falei, olha, eu não quero tratar com anticoncepcional, porque eu sei que ele só esconde os sintomas. Ela botou as Uhum. mãozinhas em cima da mesa e falou, então quer dizer que tu sabe mais do que toda a literatura médica. Podemos acabar a consulta aqui, então. Sabe? É muito complicado, assim, também, assim, Uhum. tu vai ter que tratar com anticoncepcional, senão tu vai ter câncer, sabe? Tem um terrorismo por trás também. Certo. É muito complicado, é muito triste. Hoje eu estava falando Uhum. sobre isso com a minha psicóloga. É muito triste, porque existe muito terrorismo, só que não é tão difícil assim tratar, né? Claro que exige um pouco de sacrifício da gente, sacrifício, né? Mas dedicação, porque é o Com nosso certeza. corpo, é a nossa vida, é a única coisa que a gente vai levar com a gente. Então tem que ter toda essa atenção, esse carinho, né? A gente tem que Uhum. se tratar direitinho. Eu fico com bastante receio de comentar sobre conduta de outros profissionais de saúde, mas o ponto é que a gente tem que ter bastante atenção, bastante cuidado mesmo. E tratar e mascarar são coisas diferentes. Assim, de forma geral, o anticoncepcional ele tem uma característica de mascarar o problema. Até porque, lembra, na maioria dos casos eu falei sobre resistência à insulina. O anticoncepcional ele não vai mexer nessa valência de resistência à insulina. Ele vai mexer lá na globulina ligadora de hormônios sexuais, vai aumentar para que ela se ligue à testosterona, certo? E eu tenho uma diminuição do perfil androgênico. Bom, Sim, pode ser que em a mulher ela nunca vai chegar somente com SOP. Ela vai apresentar outras características e pode ser que o anticoncepcional se faça sim muito necessário naquele momento. Mas é sim. bem importante diferenciar tratamento
de amenização, de algo do tipo. São coisas diferentes. Então pode ser que o anticoncepcional não trate, não resolva esse problema. E, de fato, a gente precisa realmente de um olhar um pouquinho mais criterioso, mais cuidadoso ao falar dessa doença. E Sim. até porque, cara, é tanta gente que está sofrendo hoje, que está passando por isso. E não é normal, não é tão simples assim quanto a gente pensa. É. E excelente pontuação, Nath. Eu quero falar rapidamente sobre alguns pontinhos nutricionais. Eu sei que o pessoal gosta disso, de tipo, cara, e aí, o que Uhum. que eu posso comer terminando essa Sim. live aqui? Aham. Sim. Tem, eu já falei, quantidade calórica total, ajuste, controle dos carboidratos, manejo da inflamação. Vou dar duas dicas, uma relacionada à resistência à insulina e a segunda relacionada com inflamação. Primeira, canela. Canela a gente tem um bom respaldo na literatura científica de que ela aumenta. Lembra que eu falei para vocês que a célula ela tem que abrir para receber a insulina, para colocar a glicose para dentro? A canela ela tem essa ação, ela tem esse potencial. Então, ela pode favorecer a expressão e translocação do meu receptor da insulina, de glicose, que fica no meio da célula, para a membrana na célula. Então, quando ele está na membrana, ele consegue captar mais glicose, jogar a glicose para dentro para que ela faça suas funções. E olha que coisa simples, canela, baratíssimo, 10, 15, 20 reais, sei lá. O que os trabalhos mostram? Antes de o pessoal querer sair suplementando, né? Que a gente tem essa ideia de colocar tudo em cápsula. 3 gramas de canela ao dia. 3 gramas, coisa simples. Então, dá para Ah, colocar numa vitamina, por cima, no uhum. iogurte, por cima de uma fruta, 2, 3 vezes ao dia, ou tudo numa refeição só. Faz um shakezinho, uma besteirinha lá e joga a canela dentro. Aumenta a expressão de GLUT4, que é o porteirinho que vai colocar a glicose ali para dentro, já te auxilia. Então a gente já consegue ter uma melhora nesse perfil glicêmico, claro, ajustando aqueles pontos que eu falei anteriormente, conjugando com a atividade física, mas a canelinha que é ali um glamour, vamos dizer assim. E relacionado à inflamação, de novo, recapitulando, a inflamação pode, como se fosse endurecer alguns tecidos para que eles se tornem menos sensíveis à ação da insulina, o que gera uma cascata de reação. Então, para visão, para controle inflamatório, a gente pode utilizar açafrão. Olha aí de novo que coisinha simples. Açafrão, barato, simples, efetivo. Dá para a gente utilizar, dá para conjugar com uma pimentinha preta, por exemplo, que aumenta a biodisponibilidade do açafrão, colocar por cima de uns ovos, colocar por cima de alguma preparação, um peixe, algo do tipo. Isso melhora principalmente a nossa microbiota intestinal, que microbiota nada mais é do que o conjunto de bactérias que habitam ali o meu intestino, quando eu estou falando de microbiota intestinal. E essas bactérias são importantes, fazem manejo da inflamação, fazem o manejo também da minha resposta a como que eu vou reagir de forma glicêmica aos alimentos que eu estou ingerindo, passa muito por uma microbiota saudável. Então, olha que interessante a gente fazer esse controle, inserir coisas simples na alimentação, na rotina, mas que são efetivas. Eu sei que o pessoal Sim. gosta muito de suplemento, acha que na nutrição existe toda aquela física quântica absurda, porque muitas pessoas pregam assim, mas eu vou sempre É. defender o simples. Eu vou sempre defender o alimento. A gente precisa comer mais, pessoal. A gente precisa melhorar isso. A gente precisa ter ciência do que a gente está colocando na nossa mesa. Isso passa pelo processo de conscientização de muita coisa. Antes de buscar qualquer suplemento, que sim, eles existem para SOP, tá? Vários. Mas se você não ajustar nada Sim. do que eu falei antes, se você não procurar um profissional de saúde, não faz sentido. Você está querendo colocar a cerejinha do bolo. Está faltando muita coisa aí ainda. Sim. E, bom, mais alguma coisa? Hum. Consumo de oleaginosas? O Léo perguntou aqui. Pode ser interessante, sim. O consumo de oleaginosas pode ser interessante para a regulação de uma relação de ômegas, ômega 3, ômega 6. Vamos colocar que o ômega 3 ele é mais saudável e o ômega 6 ele é mais inflamatório. Então, quando eu faço uma relação melhor, eu consumo mais ômega 3 de uma forma mais elevada. O ômega 6 a gente tem disponível o tempo todo na nossa alimentação. É bem comum. Então, eu consumo muito. Vamos colocar que eu consumo 50 ao dia. E o ômega 3 eu consumo 5. Então, fica uma relação muito desproporcional. Então, se eu diminuo um pouquinho esse ômega 6, que em excesso é inflamatório, e aumento o ômega 3, anti-inflamatório, eu tenho uma diminuição do meu quadro inflamatório, eu melhoro o microbiota intestinal.
Então, eu já tenho algumas interações bem interessantes, respostas interessantes com alimento. Com alimento. E Pode falar. né, existe muita dúvida sobre o leite também. O leite, Sim, em algumas mulheres, ele pode piorar muito a acne, né? E em algumas ele sim. não faz absolutamente nada. E aí, já vi muita gente pregando que tem que tirar totalmente o leite da alimentação, que o leite vai piorar tudo e Uhum. não é, né? Como a gente está vendo, não é É, bem assim, né? Em algumas pode ser que piore muito, em outras não vai acontecer absolutamente nada. o que que acontece? Nós temos hoje, até o momento, bastante informação e a gente pode dizer isso com certa tranquilidade. Leite não é inflamatório. Leite, produtos lácteos não são inflamatórios, principalmente os produtos fermentados. Então, iogurte, queijinho tem um caráter muito mais anti-inflamatório do que um potencial para gerar inflamação. Agora, Meu se a minha kefir, paciente, kefir, sensacional, o perfil de bactérias ali é maravilhoso do kefir. amo. Inclusive, eu vi que você faz doação, né? Sim, sim, eu vou retomar a doação essa semana. Perfeito, perfeito. Olha aí, ó, quem estiver precisando de kefir, tem uma galera querendo. Aham. Então assim, a gente não tem motivos para afirmar que o leite ele é inflamatório, que ele gera inflamação. Agora, se a minha paciente ela tem intolerância, ela é alérgica, ela não reage bem ao leite, ela tem que tirar, assim como faríamos em qualquer alergia do mundo. Eu tenho alergia a camarão. Se eu comer camarão, vai ser ruim para mim. Você não tem Exatamente. alergia, não é ruim para você. Não tem por que generalizar algo que faz mal só para mim. Sim, Então, esse é o grande ponto. Tem profissionais que não gostam, não se identificam, tudo bem, mas não tem por que pregar que o leite é anti-inflamatório, que é inflamatório. Isso vai totalmente contra tudo que ele estuda, tudo que ele viu durante a faculdade, tudo que a gente tem de respaldo científico. Tem revisão sistemática que saiu semana passada, de novo, afirmando mais uma vez, leite e oh, produtos legal. lácteos são seguros, não tem caráter inflamatório. Utilizem, tenham moderação. O que vai diferenciar se ela vai ter uma resposta, por exemplo, de acne ou não? O Léo, que é um Nutri aqui, ele fala muito bem sobre isso e parece que está muito relacionado ao excesso. Então, o consumo Hum, exacerbado. A gente tem aqui um sim. nutricionista na clínica que ele já tomava 1 litro de leite por dia. Óbvio que vai dar reação nele. Óbvio, é Sim. certamente. Agora, iogurtezinho, eu tava tomando aqui um iogurtezinho agora, besteirinha, quantidade pequena, moderada. Quantidade moderada, pequena não, tá? Quantidade moderada, tranquilo, pessoal, tranquilo. Avalia sinal e sintoma, a sua resposta. Individualidade, a quantidade, como que você tem reagido a qualquer alimento, isso é importante avaliar, não somente aos laticínios. Sim. Isso gera uma resposta muito louca. Às vezes a pessoa come pizza, passa mal e acha que o problema é a lactose. Como se a pizza tivesse só lactose. Entendeu? Ela pode reagir Sim. a vários produtos do dia dela. Sim. Bom, É Nath, uma coisa assim que eu sim. tava pensando até, porque como a SOP é pro resto da vida, então ela tem que ter sempre esses ajustes, né? Então, a minha irmã, por exemplo, ela desenvolveu intolerância à lactose agora aos 40 e poucos anos, então, né, Uhum, tudo isso tem que ir se ajustando, né? As pessoas acham que não, agora eu vou fazer esse tratamento, vai ser esse daqui pro resto da minha vida. Não, porque o nosso organismo muda também, então tudo tem que ser sempre ajustado. Por isso que é muito importante que a gente tenha acompanhamento, que a gente não tente fazer as coisas sozinha, como a gente vê a uhum. blogueirinha fazer. Não, a gente precisa ter um médico para chamar de nosso, que nos ajude a fazer essa Boa. adaptação também, né? E tem que Uhum. ser para sempre. Adote um médico, adote uma ginecologista. Faz assim, ó, igual você faz com o dentista, que você vai lá uma vez ao ano para você dar uma olhada, ver uma geral assim. Mesmo que esteja tudo bem, a gente não vai ao dentista. Adota um nutricionista bom, de confiança da sua cidade. Adota uma ginecologista ou endócrino. Uma vez por semana vai lá. Uma vez por, Sim, por ano vai lá. Conversa com sim, ele, vê se está tudo exatamente. certo, certo? Então, assim, No, No meu link da bio tem uma lista de médicos boa. indicados pelas seguidoras. Ó, eu fui nesse médico, ele foi maravilhoso comigo, eu quero que todo mundo conheça ele. Eu já fui, já coloco lá por cidade, tudo direitinho. Então, quem Perfeito. quiser, tá lá no link da bio. Tenho mais duas médicas para te indicar. Ah, é ótimo. Médicas sensacionais que a gente trabalha em conjunto aqui na clínica. Perfeito. Nath, vamos tirar esses 15 minutinhos finais para a gente tirar as dúvidas que o pessoal mandou anteriormente, para que eles mandaram aqui na live agora? Claro.
Vamos lá, deixa eu subir aqui primeiro. Você tem Ah, alguma aí? Se Juliana. quiser responder alguma. Ah, Juliana, eu queria que o endócrino gineco que me adotasse, isso sim. Ah, Juliana, tu viaja, eu conheço a Juliana, então sei que ela Perfeito. viaja. Vamos lá, tô aqui rodeando, procurando as Exame para perguntas. diagnosticar SOP. Tem uma lista bem grande de exames, eu já fiz um post sobre isso. Não Uhum, é pouco exame, são vários. Tem lá só, tem a hashtag Convive Exames, e daí tu vai cair direto nesse post. certo. Tem alguns bem clássicos, principalmente relacionados à insulina, perfil glicêmico e perfil Sim. hormonal. Então, assim, insulina, HOMA-IR, hemoglobina glicada, teste oral de tolerância à glicose, testosterona total, testosterona livre, DEA, tem. É muito. É muita coisa para ser falado numa live. É, Caberia uma live é, só para cada exame desses. Mas ponto importante: diagnóstico, exclusividade do médico, tá? O nutricionista não faz exatamente. diagnóstico, ele pode levantar a hipótese para te encaminhar ao médico, mas ele não faz o diagnóstico. Perfeito? Live vai ficar Exatamente. salva? Sim, total. Qual seria a importância de retirar os alimentos FODMAPs importadoras da SOP? De modo geral, nenhuma. A não ser que FODMAPs são carboidratos não digeríveis. Então, imagine que na banana, dentro da composição da banana, eu tenho ali um teorzinho de FODMAP, que é um carboidrato que eu não consigo digerir e cai para as minhas bactérias intestinais fazerem essa digestão. Qual quadro interessante para a gente fazer retirada de FODMAP? Quadro onde há uma ou inflamação intestinal, uma síndrome do intestino irritável. Para indivíduos normais, saudáveis, tranquilo. Você nem precisa se preocupar quanto o FODMAP. Não faz nem sentido isso, tá? A não ser que existam outros quadros aí. Quadros muito, muito, muito pontuais. Bom, chás para ajudar na questão dos pelos. Hum, Vamos imaginar que a questão do pelo está muito relacionada a perfil androgênico. Teria que ser um chá que modulasse esse caminho aí. Não temos até o momento, certo? É, É mais. é o que eu sempre digo, assim, muita gente me pergunta como tratar os sintomas. Né? Ah, eu Uhum, quero tratar minha acne, eu quero tratar minha queda de cabelo, eu quero tratar isso, eu quero tratar aquilo. Mas é assim, tu tem que tratar o todo. Se tu tratando o sim, todo, vai melhorar a tua acne, vai melhorar a tua queda de cabelo, vai melhorar a tua questão dos pelos. Então, não é uma amêndoa que eu vou comer de manhã que vai melhorar tudo da justamente. minha vida. É tudo, tudo. É o seu padrão alimentar. É o padrão Exatamente. alimentar total. É tudo que você faz ao longo de 24 horas. Pode ser que nessas 24 horas, estando bem ajustadinho, colocar um chá com uma característica anti-inflamatória, relaxante, que te ajude a dormir. E dormindo você regula um pouquinho melhor o seu metabolismo de glicose e perfil hormonal. Aí esse chá faz sentido. De forma aleatória, não, Exatamente. não vejo. Pelo menos não vi nada até hoje. Vamos lá. Minha menstruação não é tão desregulada, porém tem todos os sintomas endócrinos. Cai naquilo que eu falei de que a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, ela não tem só um tipo. Nós temos tipo A, tipo B, C e D. Cada tipo desses é representado por uma característica específica. Então, mulheres vão apresentar sempre variação desses sintomas, tá? Um tem uma resistência à insulina mais severa, está muito relacionado à obesidade, a outra é mais relacionada ao perfil androgênico, excesso de testosterona, excesso de hormônios dessa categoria. E, de novo, cabe uma avaliação médica e nutricional dentro disso. Mas, assim, é bem possível ter a condição de SOP nessa condição aqui que ela encaminhou a pergunta. Como saber se tem resistência à insulina? A gente respondeu através da avaliação de alguns exames, principalmente alguns marcadores bioquímicos, tá? Insulina, glicose, Roma-IR, Roma-beta, teste oral de tolerância à glicose, hemoglobina glicada e mais alguns outros fatores. Então, cabe bem a avaliação. Vale a pena investigar, pessoal. Procura um médico, procura um nutricionista, pede para ele avaliar, porque faz sentido fazer o É, monitoramento disso. sim. Meu colesterol está muito alto, minha prolactina também. Minha ginecologista disse, são duas coisas. Tá, faltou algum fechamento aí na pergunta, mas realmente são características, são condições que acompanham a SOP.
Então, faz total sentido a mulher apresentar esses sintomas, essas alterações, principalmente de perfil de colesterol, baixa de HDL, baixa de HDL, aumento de LDL, um LDL ruim, oxidado, que é um LDL perigoso para a gente, inclusive. Bom, o que mais que temos de perguntas? Lembra de alguma ou alguma mais recorrente aí, Nath? Hum, pior é que agora não me veio nada. Tá. É que as mais comuns a gente já falou, que é realmente essa coisa de zerar carboidrato, que isso é batata toda vez que eu abro a caixinha lá. Eu preciso Uhum, zerar o carbo para tratar a SOP. Não. show. Pessoal, para quem perdeu essa parte de controle de carboidrato, o que que eu utilizo, quanto eu posso comer, não é necessário fazer restrições severas, tá? Não é tão necessário assim quanto a gente imagina. Está mais relacionado a um contexto. E quando eu falo de contexto, eu falo de proteínas, carboidratos e gorduras. Então a gente tem que avaliar esses três fatores. Às vezes você fez uma restrição severa de carboidrato, mas esses outros dois fatores estão ruins, estão mal distribuídos na sua alimentação ainda. Não faz sentido avaliar o carboidrato de forma isolada. E a gente tem trabalho, eu sempre falo, falei isso esse Uhum. final de semana com o pessoal lá de Recife. A gente tem trabalho com 43, quase 45% de carboidrato na dieta sendo utilizado para controle de SOP. Então, cuidado com as restrições. Às vezes não faz muito É. sentido, tá? Carboidrato está liberado também? Não, não é assim. Calma lá. Hum. Vamos com calma. Fiz um exame e minha glicemia estava 103 com 6 horas de jejum. É considerada alta? Sim, é considerada alta, mas espera lá. A glicose, ela é um exame que ela se altera muito, muito, muito fácil. Então, assim, tem vários estímulos que são hiperglicemiantes, por exemplo, o estresse, cortisol. Ficou estressado, a gente tem um aumento muito rápido de glicemia. Vamos imaginar que essa pessoa tem medo de agulha, tomou no caminho para o trânsito, ela tomou uma fechada, aumentou o cortisol. Não vai alterar o exame numa magnitude tão alta assim, mas é só para utilizar como exemplo de como a glicose não é um marcador tão interessante. Não avalie a glicose de forma isolada, tá? Pega seus exames, passa para o médico, para um profissional de saúde, para um nutricionista que ele vai interpretar melhor. Se você ficar olhando de forma isolada, vai te gerar mais dúvidas e vai deixar essa cabecinha meio bagunçada. Então, cuidado. Vamos lá. Minha Nutri mandou eu zerar os carboidratos, só os alimentos saudáveis, raiz e tal. Raiz geralmente tem teor de carboidrato e eu não vou discutir a conduta da sua Nutri, tá bom? Ela achou pertinente fazer, então, sucesso. Espero que dê tudo certo e que seja um tratamento eficiente. Óleo de prímula é bom, mesmo sendo ômega 6? Depende. A maioria das respostas da nutrição começa com depende. A gente tem poucas certezas dentro desse campo. Cuidado quando vocês estiverem vendo alguém afirmando alguma coisa, tá? O nutricionista, por mais que ele estude, ele tem mais dúvidas do que certeza. Pode ser que seja, a depender do seu contexto todo. Será que realmente está sendo necessário suplementar ômega 6? Será que você já não tem demais na alimentação? E se não tiver, por que a gente não inclui através de alimento? Se não for possível, pode ser que seja interessante utilizar medicamento, a suplementação. Então, cuidado. Nada de forma isolada vai resolver seu problema. Posso trocar a metformina por chá que abaixa a insulina? Chá que abaixa a insulina, não tem. Se você encontrar algum, você me avisa. Até o momento a gente não tem nenhum. E outra, jamais retirar medicação prescrita por um médico de forma aleatória. Exatamente. Jamais. Conversa com ele Exatamente. direitinho, fala que você quer controlar a sua glicose e a sua insulina através de atividade física, de alimentação e de estilo de vida. Aí pode ser que ele veja interesse, que ele veja o seu interesse e veja o seu caso e te tire dessa medicação também. Agora, chá para controlar a glicose, cilada, não cai nisso não, tá? Vamos lá. Quem tem mais resistência à insulina tem mais tendência a ter episódio de hipoglicemia? Pode ser que sim. Depende do grau de resistência à ação da insulina também. Depende muito. Mas geralmente isso é caracterizado. A resistência à insulina é caracterizada por uma dificuldade de captação de glicose. E pensa que a glicose ela tem a função de gerar energia. E se você não tem energia entrando, sendo disponibilizada, você
tá mais susceptível a entrar, a ter alguns quadros como hipoglicemia, mas geralmente é complicado falar de hipoglicemia e hiperglicemia de forma isolada. Pode me chamar lá no direct que a gente conversa um pouquinho mais a fundo sobre esses exames. Tá, por que tanto cansaço? Excelente pergunta. Lembra que eu acabei de falar que a glicose ela tem a função de entrar na célula para gerar energia, para fazer respiração e tudo mais, gerar uma cadeia de geração de energia? Imagine que você não está conseguindo colocar essa glicose para dentro. Você vai gerar energia como? Não vai. Outro ponto, a nível de saciedade também. Se as nossas células cerebrais não conseguem fazer a captação de glicose, como que ela vai gerar neurotransmissor de saciedade, por exemplo? Ou seja, isso gera uma fadiga física e fadiga mental. Mas que uma das melhores formas de corrigir isso é através da alimentação, de um controle adequado da quantidade calórica que você está comendo e atividade física. Atividade física é soberana para fazer esse controle, tá? Para te ajudar melhor nisso. Opa. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade com a atividade física porque é aquela coisa assim, eu odeio academia, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu preciso Uhum. puxar ferro, não sei. Tenta encontrar alguma coisa que tu goste, né? Sim. Eu, por exemplo, eu fazia polidense. Era Boa. a melhor coisa do mundo pra mim. Agora aqui pra cidade que eu me mudei não tem um estúdio de polidense. Aí eu decidi que eu vou aprender a andar de bicicleta. Já, se eu conseguir fazer polidense, eu vou conseguir aprender a andar de bicicleta. Com Então, assim, certeza. a gente tem que se encontrar também. A gente não pode estar lá com a academia puxando ferro se a gente não gosta. Aí, óbvio que a gente nunca vai criar o hábito também. Então, tem Uhum. que ir procurando o que a gente vai gostar. Se gosta de dança, vai dançar. Se gosta de correr, vai correr. Se gosta de nadar, vai nadar. Mas se Perfeito. mexe, né? A gente tem que Assim, fazer isso. e quando a gente encontra alguma coisa que é prazerosa pra gente, a chance de da gente ter uma adesão maior, de permanecer naquilo, é muito maior. Aumenta demais. Então, assim, não adianta eu te falar que a musculação vai ser a melhor atividade física para você. Exatamente. Melhor vai ser aquela que você consiga ir, tenha prazer, que não seja algo doloroso e que você consiga se manter nela. Então, cara, a gente Uhum. tem tanta modalidade esportiva, natação, remo, luta, corrida, cara, Sim, é muita atividade física. E eu duvido que você já tenha tentado 5 diferentes. Duvido. Então exatamente. tenta, tá? Antes Exatamente. de reclamar assim, vale a pena conhecer. E outra, Uhum. você entra no esporte, você conhece a comunidade ali, as pessoas, você vai gostando. Por exemplo, esportes em Sim. comunidade, CrossFit. O pessoal gosta Uhum. muito, vira essa febre, porque é um esporte em comunidade, você tem contato com as pessoas, você gosta, vira algo Exatamente. prazeroso. Musculação, concordo que tem um cunho ali um pouquinho egoísta, um pouquinho individualista, e por isso muitas pessoas não gostam. Até por conta daquela monotonia, sabe? Todo dia, 3 de 10, 4 de 12. Uhum. Tem gente que não gosta. Eu me dou bem. E entendo quem não se dá bem com isso. Sim. Vamos lá. SOP e infertilidade. Duas perguntinhas. Uma da Raquel, minha namorada, e uma outra da Larissa. É possível engravidar tendo SOP? Uma das grandes questões, né? Eu acho que isso gera um Uma, desconforto emocional, desconforto não, uma angústia emocional muito grande nessas mulheres. Mas essa é sim, uma das mais recebidas. sim, é possível engravidar, restaurar as funções ovulatórias, mesmo sendo portadora de SOP. Tem um trabalho que ele é muito incisivo, ele é muito claro em mostrar isso. Ele finaliza assim, olha, é possível restabelecer as funções ovulatórias da mulher com uma redução de 5% do peso corporal. Ou seja, emagrecimento, melhora da resistência à insulina, melhora de perfil hormonal, restabelecimento das funções ovarianas, principalmente aquele eixo de hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, aquela relação de secreção entre esses hormônios, favorece bastante o restabelecimento da ovulação, que é o problema, tá? Não é de baixo ovariano, o problema é realmente ter ovulação. E as mulheres começam a voltar a ter essas funções normalizadas no corpo. Então, sim, é totalmente possível engravidar, mas é preciso que vocês estejam muito bem alinhadas em tratamento médico, nutricional e de atividade física também. Então, esse é o ponto. Tem que Exatamente. ser um emagrecimento, um ajuste de vida saudável, não feito de qualquer forma.
Nath, Exatamente. Tem... nós temos 1 minuto e 40. Eu vou deixar para que você faça as considerações finais, mande